Pronto, começou. Então, boa noite mais uma vez a todos. Hoje a gente está iniciando aqui juntos, né? Na primeira ação, posso dizer que é a primeira ação do meu mestrado, que faz parte do programa de pós-graduação em Educação Especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A minha professora orientadora, a professora Maria da Apresentação Barreto, também se encontra aqui conosco na sala. A professora Adriane Sense, também, que também faz parte do programa, também se encontra aqui conosco. E a professora Vânia, que está aqui com a gente hoje, para trazer um pouco, né, os seus conhecimentos sobre a medicalização da educação, a medicalização na educação, né, na verdade. E não menos importante, todos vocês que estão aqui, que aceitaram o convite, toparam estar aqui hoje, nesse horário, depois de um dia cheio, né? E ainda chocando o nosso encontro com outros encontros também importantes, inclusive encontro também da UFRN, mas que se organizaram, se esforçaram e estão aqui conosco hoje. Então, assim, de antemão, obrigada a todas e a todos que estão aqui nessa noite de hoje. E aí, quero colocar logo aqui para vocês como eu pensei essa organização desse momento, e claro que vocês podem e devem intervir se não acharem que fica bacana, mas eu conversei com a professora Vânia e ela preparou uma apresentação para a gente, né, introdutória sobre a temática, e que logo depois a gente vai abrir para conversar, tirar dúvidas, né? É até um grupo, não é um grupo grande, é um grupo mais intimista, porque a proposta era essa mesmo, para as pessoas ficarem mais à vontade. E como a gente sabe, né, e a gente vem aprendendo ao longo do tempo, que muito tempo de tela, muito tempo de frente à tela não é uma coisa bacana, que o nosso encontro hoje, ele não dure mais do que uma hora e poucos minutos, para que a gente saia daqui com as informações, que a gente saia daqui tendo aprendido um pouco mais, mas que a gente não saia daqui cansado e exausto, né? Que a gente saia com sede de se encontrar de repente novamente, porque a depender disso aqui, a gente vai saber se a gente vai continuar com essa proposta, se não vai. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. E se a professora apresentação quiser nos presentear com a breve fala, ficaria também muito feliz. Obrigada. Trouxe aqui também, né, a apresentação da professora Vânia. Então, a professora Vânia Aparecida Calado possui graduação em psicologia pela Universidade de São Paulo. Concluiu mestrado no programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento do Instituto de Psicologia da USP, com bolsa do CNPq. Obteve o título de doutorado pelo programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É membro do Núcleo de Estudos em Psicologia Histórico-Cultural da UFRN. É professora do curso de Psicologia e do curso de pós-graduação em Psicologia Clínica e Psicoterapia Infantil da Universidade de Potiguar. É coordenadora do Serviço Integrado de Psicologia da Universidade de Potiguar, CIP, no campus da Roberto Freire, em Natal, Rio Grande do Norte, e é professora do curso de formação na abordagem sociohistórica do Instituto de Psicologia Sociohistórica. Então, professora Vânia, pode dar início, que a gente quer beber dessa fonte. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada pela apresentação, pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Mas, como a Juliana falou, esse é um tema que eu venho atuando, né? Basicamente, desde 2007. E na época eu estava fazendo mestrado ainda em São Paulo. E aí eu iniciei
Integrei o Fórum sobre Medicalização da Educação da Sociedade em 2010, e desde então venho desenvolvendo atividades e pesquisas, né, ações e pesquisas nesse sentido. E como a Juliana falou, a minha tese de doutorado foi com isso, né, então foi com esse tema, e aí é um tema bem amplo, eu combinei com a Juliana de fazer um recorte introdutório mesmo, sobre o tema, então, assim, se ficar alguma questão em dúvida, né, vocês fiquem à vontade para colocar depois. Eu fiz uma apresentação bem breve aqui para tentar mostrar para vocês, para ajudar. Se tiver muito ruim, vocês falam que eu interrompo. Eu vou fazer o compartilhamento de tela. Aí eu não entrei aqui no meu celular, mas se mais alguém entrar aqui, eu vou ter que voltar a fazer a autorização para a pessoa entrar, depois eu volto para minha apresentação, mas vai dar certo, tá, gente? Vou só iniciar aqui bem rapidinho. Aí, assim, se vocês forem fazer alguma pergunta pelo chat, aí, Juliana, você dá uma lida, tá? Porque eu não vou conseguir ver. Mas eu não vou me estender aqui com essa apresentação, não, por muito tempo. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, assim, antes de entrar, né, com essa apresentação do que é o medicalização, é importante apresentar alguns termos para vocês, né? Então, é porque é muito confuso, né? Esse termo, ele é muito, muito confuso. A gente associa muito à prescrição de remédios. E o fenômeno da medicalização, ele não necessariamente implica na prescrição de remédios. Então, existem esses termos aqui: medicar, medicamentalizar e medicalizar. Então, essa live é proposta pela Juliana para a gente discutir medicalizar. Aí, antes, né, de eu entrar nessa discussão, eu vou falar a diferença entre medicar, medicamentalizar e medicalizar. Então, medicar é o ato de prescrever remédios, não é? Que os médicos fazem, sejam os dentistas, veterinários, para os animais, enfim, prescrever medicamento. Medicamentalizar é o uso abusivo de um medicamento, então você prescreve em excesso. É necessário, porém você prescreve em excesso. Medicalizar é um processo um pouco mais amplo, ele é mais amplo, né? Ele é um processo histórico, que envolve um processo social, econômico, político, né, que transforma questões políticas, sociais e individuais e biológicas orgânicas, né? Ela centra, né, todas as causas daquilo que incomoda ou do que é eleito como problema em causas orgânicas centradas no corpo de um indivíduo especificamente. E aí isso gera o que a gente chama de patologização. Sempre é dado uma doença, um diagnóstico. É muito comum que haja em conjunto a prescrição de medicamentos, mas nem sempre a prescrição envolvida. Por isso que é importante da gente entender isso, né? Então, nem toda pessoa que é vítima do processo de medicalização, ela é medicada, né? E ela está tomando remédio, ou ela recebeu a prescrição de um remédio. E nem toda pessoa que está tomando remédio sofre o processo de medicalização. Então, é importante da gente diferenciar esses três termos, né, porque é realmente bem confuso. Então, assim, existem algumas definições, existem algumas correntes teóricas, né, para explicar o fenômeno da medicalização. O foco da live é discutir medicalização da e na educação, mas antes de entrar nisso, eu vou falar da medicalização da vida de forma geral e trazer para vocês alguns elementos históricos, né, como esse fenômeno foi se constituindo na nossa sociedade, historicamente. Aí vou trazer aí um referencial histórico para vocês. Então, assim, nessa publicação do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, a definição é essa, né, um processo pelo meio do qual as questões da vida social complexas, multifatoriais e marcadas pela cultura e pelo tempo histórico, são reduzidas a um tipo de racionalidade que vincula artificialmente a dificuldade de adaptação às normas sociais, a determinismos orgânicos que se expressariam no adoecimento do indivíduo. Então, assim, nesse trecho aqui tem muitas palavras, né, que a gente precisa frisar. Então, eu já enfatizei aspectos sociais, históricos, econômicos, políticos, né, e aí tem duas palavras: adaptação e normas sociais, que a gente não pode esquecer delas,
e essa expressão, o tipo de racionalidade. Então, assim, são processos, são teorias que são veiculadas, né, uma forma de raciocinar, de pensar, que atravessa todos os segmentos sociais e áreas, e ensina uma nova forma de pensar e compreender a realidade, né, que ela é em si artificial, ela não mostra a essência do que está acontecendo, né, e aí ela se mostra a partir de um possível processo de adoecimento no indivíduo, e com diagnóstico, e pode ou não acompanhar um medicamento. Então, assim, muitas vezes tem um diagnóstico por meio de um laudo, de um atestado, enfim, um documento de algum profissional da saúde, mas muitas vezes não tem, é apenas uma hipótese, mesmo partindo da hipótese, essa pessoa passa a ser vítima de todas as consequências desse fenômeno, seja ela criança, adolescente, adulto, idoso, né, ela passa a ser vítima. Então, isso é importante de frisar aqui para vocês, né. E aí, esse termo, medicalização, ele não é um termo tão antigo, ele é um termo que surge no final da década de 60, na área da sociologia da saúde. Aqui no Brasil, ele começa a ser discutido na década de 80, também por profissionais da sociologia, em São Paulo, de uma professora da Faculdade de Medicina em São Paulo, e aí é uma discussão que surge, né, a partir de uma análise social histórica, e aí essa análise social histórica, ela envolve sim um histórico, uma mudança da medicina, né, da forma de conceber o papel da medicina, de se pensar a formação do médico e a atuação do profissional da saúde, que é uma forma que foi sendo constituída e transformada com o surgimento do capitalismo, e a medicina ela atinge um outro status e ela vai se inserindo na política e na vida cotidiana da sociedade, né? Então, é um crescimento e uma transformação profunda na forma de se compreender a atuação da medicina, mas a gente tem como gênese esse processo, mas hoje a gente não pode dizer que esse fenômeno ele centra as suas causas no saber médico, não é? Então, assim, a gente agora naturalizou de uma forma, né, ela está tão assim dentro, né, nas entranhas da nossa sociedade, que ela atravessa todas as áreas de formação, seja da saúde, seja da área de humanas, né, e o raciocínio de toda a comunidade. Então, hoje a gente não pode mais dizer que é só os profissionais da medicina, né? Então, a psicologia, os profissionais da educação veiculam muito esse raciocínio, praticam muito isso sem perceber, sem ter consciência. E aí, outros termos que a gente vai discutir brevemente é higienismo, né? O termo higienismo para discutir a medicalização da educação e na educação. Então, assim, o que vai acontecer, né? A gente tem aí o surgimento uma valorização da ciência, né? Principalmente depois da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Aí a gente tem, né, uma valorização da ciência muito grande, e com essa valorização da ciência, a gente vai ter uma valorização da medicina, que surge como uma forma de produzir ciência e conhecimento, que inicia pela medicina e depois amplia para outras áreas do conhecimento também. E aí, com esse crescimento e valorização da medicina, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de dependência da sociedade pelo saber médico em relação ao que é saúde, o que não é saúde, como devemos nos comportar ou não, e essa dependência, esse discurso médico, nesse saber médico, ele passa a legislar, a elaborar, a influenciar a elaboração de leis, políticas públicas, e aí, como eu vou mostrar brevemente, em alguns países os médicos obtiveram um status de policial, né? Então, eu vou explicar isso para vocês. Mas o que alguns autores vão falar, que o que acontece, né? Com essa supervalorização da medicina, o que não significa que isso não deveria ter acontecido, a discussão não é essa. A gente está fazendo uma análise mais macroestrutural, vamos dizer assim. Acontece esse fenômeno que a gente chama de iatrogênese, né? Então, a iatrogênese você provoca, né, um crescimento da busca sobre o saber e os serviços médicos. Isso, numa sociedade capitalista, vai envolver também a indústria farmacêutica,
e aí acaba acontecendo, né, um processo que muitos autores, muitos profissionais já denunciaram, que é o surgimento de doenças para vender remédios, ou a fabricação de remédios para depois surgir doenças para atender a esses remédios. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a Ritalina, que a gente conhece como um medicamento muito batido para o tratamento do transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, ela tem um pouco essa história. Primeiro, ela é feita e o objetivo da produção dela era o Alzheimer, e aí, depois que, mas não deu muito certo a pesquisa, e aí houve aí a tentativa com TDAH, e hoje ela nem é mais prescrita para TDAH, né? Hoje são os medicamentos que estão sendo prescritos de forma mais comum. Então, assim, a gente tem esse crescimento, né, o surgimento de teorias, dentro desse crescimento, dessas teorias, nós temos sim um avanço da medicina, um avanço de possibilidades de cuidado com a saúde, de melhoria das condições de saúde da população, então a gente não está aqui fazendo um discurso contra a medicina, não é isso, mas é de entender o que isso tem a ver com o fenômeno da medicalização. E esse crescimento abusivo dessa dependência, ela vai gerando um aumento, uma reivindicação com relação ao surgimento de serviços médicos, produtos médicos, acesso a medicamento, a profissionais da saúde, a consultas, né? E aí isso vai gerando, né? Vai gerando uma busca incessante. Então, se eu acho que eu não preciso ir, alguém vai e me diz, olha, eu se fosse você ia ao médico. Aí ele não consegue ir ao médico, acontece uma pressão social para ter acesso ao médico. Ah, Vânia, isso é ruim? Não, isso não é ruim. A questão é se quando você passa a pensar o que é normal e o que não é normal, é saudável e não é saudável a partir das categorias da medicina. Então, assim, a medicina começa a desenvolver teorias sobre o corpo, sobre a vida, né, sobre o que é normal e o que é anormal, e aí dentro disso surgem teorias complicadas. Então, a gente tem escravos que fogem da escravidão, eles são diagnosticados com transtorno mental grave, então eles são loucos, né? Então tem algumas patologias relacionadas a isso. A orientação sexual fora do padrão heteronormativo é considerado como doença, então atualmente não é mais, mas ainda tem a sua presença no Manual Internacional de Doenças Mentais, né? E aí, teorias da área da saúde, da ciência, justificando a inferioridade cognitiva da população que não corresponde ao branco hegemônico, né, ao branco de elite. Então, a gente tem aí o surgimento de muitas coisas complicadas, que aí os autores vão chamar de heterogênese social. E aí, uma coisa muito complicada é quando eu passo a ter uma transformação cultural que faz com que eu não busque mais entender a minha dor, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e eu não vou entender nem a do outro, mas eu só consigo compreender que a forma de lidar com isso é a partir do saber médico, e com ou sem a presença de um medicamento. Então, isso tira do sujeito a possibilidade da sociedade, daquele grupo, de compreender a realidade ou o contexto que ele está vivenciando, de buscar formas de enfrentamento e centra essas possibilidades num discurso médico. Então, basicamente, isso vai acontecer em todas as áreas, então, várias questões, várias áreas, vários problemas, você tira do profissional daquela a possibilidade de pensar e tentar resolver e centra no saber dos profissionais da saúde, né? Então, seria mais ou menos isso, né? E aí, o que eu coloquei para vocês sobre as mudanças nos países, a gente tem um grande marco, a Alemanha, que torna, que é o primeiro país a colocar um currículo mínimo para os médicos, para a formação do médico, e aí os médicos formados a partir desse currículo mínimo são contratados como funcionários públicos e têm poder de policiamento, né? E aí vai surgir, né, uma mudança de status disso. Na França, a contribuição da França é na organização das cidades, uma organização que nós sabemos que ela diz o seguinte: as pessoas de elite brancas têm acesso a melhores condições de vida, são mais asseadas, moralmente melhores, e os pobres ficam fora, em condições de habitação subhumanas, então eles adoecem mais e morrem mais, mas isso acontece porque eles são moralmente inferiores. Então a gente tem teorias
sendo formadas assim, e essas teorias deram origem a muitas práticas no Brasil higienistas, né? E na Inglaterra, a medicina contribuiu para pensar a preparação do trabalhador para que ele produza mais e dê mais lucro às empresas, né? E aí isso foi acontecendo no decorrer de décadas, né? E aí isso foi causando, provocando um status bem profundo, uma mudança profunda da medicina, de uma racionalidade que vai atingir outras áreas, né, da saúde. Só para vocês terem uma ideia, né, assim, uma noção, né, do que acontece no Brasil, assim, as crianças e adolescentes que são encaminhadas para os serviços de saúde mental, 88,4% recebem prescrição com psicotrópico no primeiro atendimento. Assim, eu, enquanto psicóloga, enquanto professora de psicologia, eu dou aula da disciplina Processos Psicopatológicos na Infância e na Adolescência. E aí eu brinco, né, com os meus alunos que só com poderes mágicos super poderosos e uma consulta eu consigo fechar um diagnóstico e acertar um medicamento. Então, assim, a gente sabe que isso vem de todo um contexto de condição de trabalho do médico, de uma pressão de produtividade, mas é muito complicado na área de saúde mental, principalmente criança e adolescente, né, que os sintomas, a gente tem uma lista imensa de psicopatologias e os sintomas são muito comuns entre crianças e adolescentes. Não tem como você fechar um diagnóstico e dar um medicamento em uma sessão, né, em um atendimento de 5, 10 minutos, 15, que é o máximo que dura uma consulta, inclusive no setor privado, né, não apenas no poder público, no SUS, mas no setor privado. E aí, um terço dessas prescrições apresentavam problemas farmacêuticos, como medicamento não prescrito adequadamente, dosagem inadequada, tipo de medicamento adequado, né, que não é adequado. Apesar disso, o período de uso desses remédios é longo, com quase nenhuma reavaliação. Então, o médico até renova a receita, mas não faz uma boa avaliação, e uma carência de ofertas terapêuticas alternativas, principalmente nos interiores, né? Então, a gente tem aí esse processo que vai vitimizar a sociedade toda, que eu fiz um recorte da infância e da adolescência, mas quais são os públicos mais vítimas disso, né? Crianças em idade escolar, adolescentes e adultos em privação de liberdade, usuários que necessitam de atenção em saúde mental, pessoas com mais de 60 anos, né? E uma das características são pessoas que não se adequam às normas sociais, aos padrões impostos de comportamento, sentimentos, sexualidade, intelectualidade, e aí isso vai, né, levando a vários processos aí que, ao invés de promover, né, uma mudança, realmente uma intervenção na vida da pessoa, só vai intensificar esses processos de violação de direito que essas pessoas vão sofrer, né. E aí a gente entra, né, fiz esse grande recorte de medicalização da vida para chegar no recorte da medicalização e na educação. Quando a gente fala medicalização da educação, a gente está falando na educação como um todo, né, em todo o processo histórico da educação, de políticas públicas e tal. Quando a gente vai falar na educação, a gente está falando ali da escola, da prática diária naquela instituição educacional, sabendo que todos os outros elementos estão atravessando aquela prática ali, né. E aí, o que a gente tem, a grosso modo, no contexto da medicalização da educação? Crianças e adolescentes com dificuldade de adequação à escola. A gente está aqui, né, fazendo esse encontro virtual no contexto de pandemia, e a pandemia trouxe um acirramento, uma piora desse processo, porque se já estava chovendo criança sendo encaminhada para laudos, avaliações, né, crianças, adolescentes e adultos, porque a gente tem esse fenômeno atingindo também o ensino superior. Agora, na pandemia, isso piorou, né, a pandemia trouxe, a gente sabe, um processo de sofrimento psíquico para todo mundo, né, mas muitas crianças e adolescentes que a escola não tinha hipótese, ou que a família achava que não tinha nenhum problema, agora estão com hipótese de hiperatividade, de déficit de atenção, e dislexia e outros transtornos envolvendo comportamento também, e estão sendo encaminhadas para neurologistas, neuropsicólogos, psicólogos, médicos, psiquiatras, com essas avaliações precárias que vocês estão vendo. Então,
dar um diagnóstico, levantar a hipótese em uma consulta só, não é uma prática que só o médico psiquiatra faz, né? Recentemente, eu fiquei sabendo de uma criança que uma psicóloga levantou a hipótese diagnóstica em um atendimento que ela tinha esquizofrenia. Então, como assim, né? Se a gente demora um ano para fechar um diagnóstico de esquizofrenia, só um instante, gente, que está entrando gente aqui. Pronto, voltei aqui. E aí, não é só o médico, né? Então, muita gente faz uma análise superficial do problema, só que quando o médico, né, um psicólogo, emite um documento, né, fechando o diagnóstico, isso marca a vida dessa pessoa, né? Sendo feito com seriedade ou não, com fundamentação ou não, isso vai marcar, vai rotular essa pessoa, né? E vai tirar as possibilidades das pessoas que cuidam dela, que trabalham com ela, de realmente compreender o que está acontecendo. Então, é importante frisar que essa discussão não é contra que se faça um bom diagnóstico da situação, não é isso, mas a gente defende que haja um bom diagnóstico, né, que ele seja amplo, que ele seja complexo, que ele seja multidisciplinar, e que envolva os saberes de pessoas de várias áreas, não apenas da área da medicina, ou da psicologia, ou da fonoaudiologia, mas que envolva também profissionais da educação em pensar o que está acontecendo, né? Tanto que existem alguns protocolos que foram implementados para o diagnóstico do TDAH. Em São Paulo, o município de São Paulo implementou um protocolo, aprovou, por meio de decreto, projeto de lei, e esse protocolo pressupõe, né, uma análise pedagógica minuciosa, então a equipe precisa fazer isso juntamente com profissionais da saúde, e o médico não é o principal profissional, tem que ser feita uma discussão em equipe. Então a criança, ela entra num processo de avaliação, um processo que demora bastante tempo, e esse protocolo reduziu a prescrição de medicamentos drasticamente. Então, em um ano de aprovação dele e execução, diminuiu muito os diagnósticos incorretos e a prescrição de remédios também, né? E aí, se a gente deixa de analisar o problema, se a gente entende que não é mais um problema nosso, que a gente não tem o que fazer, isso acontece um esvaziamento da nossa prática e do nosso saber, né? E aí a gente vai deixar que uma área do conhecimento, uma ou duas, tem uma análise específica sobre tudo, né? Então, a gente não que a medicina não possa ter, mas é claro que a medicina pode ter, ou a psicologia, ou a fono, possam ter análises da área da educação, com certeza, elas podem contribuir, mas a gente não pode se entrar nisso, né? Isso vai acontecer o quê? Um esvaziamento da prática pedagógica, e isso é algo que eu tenho observado, os professores ficam, né, paralisados na sua prática, aguardando que um profissional da saúde dê um diagnóstico, eles acham que tem alguma coisa errada, às vezes tem hipótese, às vezes não tem, aí ficam aguardando, né, que um profissional da saúde diga o que tem, e espera que esse profissional da saúde lhe dê recomendações. Só que esse profissional da saúde muitas vezes nem retorna, o documento com análise vai via o paciente mesmo, via o aluno, e esse documento geralmente é muito mal feito, e ele não traz quase nada para a equipe de educação pensar a sua prática, né? Então, ele vai rotular, laudear esse aluno, essa criança, e não vai contribuir com o trabalho desse professor. Esse aluno fica em especial, incluído, e aí ele fica ali sem ninguém saber exatamente como proceder com ele, como trabalhar com ele. Então, com essa discussão, eu não estou dizendo que não hajam necessidades específicas, que não hajam peculiaridades. Nós estamos discutindo a superficialidade das coisas, e de um lado é superficial, de outro é tão grande, é tão massificante, que acaba retirando da gente as possibilidades de uma análise concreta, né? E aí, nesse sentido, o processo fica centrado no saber desse profissional da saúde e no corpo daquele aluno, daquela criança, né? Então, isso é um processo que envolve aí profissionais de outras áreas, e quando há prescrição de medicamentos, tem aí o lucro e o interesse da indústria farmacêutica. Juliana, eu perdi minha conta, eu já dei o meu tempo, que eu já acelero aqui. Tem o que, uns 5 minutos? Pode continuar. Tá. Aí a gente chega para entender melhor como esse processo ele vem sendo, né, veiculado ou praticado aqui no Brasil, né? A gente entra na discussão sobre o higienismo e a higiene mental escolar. Então, o higienismo ele é uma prática que inicia aí há um tempo atrás para pensar a raça pura, né?
ancorada no branco de elite, no homem hétero, branco e de elite. E aí, desses princípios que a psicologia se apropriou, a medicina se apropriou, em muitas áreas do conhecimento, sociologia, educação, várias áreas se apropriaram, surgiram teorias para explicar por que determinados alunos não se enquadravam na escola. Aí, dessas teorias surgem o quê? Uma área dentro da higiene mental escolar, que é uma junção entre saúde e educação, né, que é uma junção aqui no Brasil. Isso vai nascer de uma forma mais forte entre década de 20 e década de 30, né, numa época que a gente tem uma junção, né, era junto também o Ministério da Educação e da Saúde, e aí teorias e práticas foram propostas para realizar o quê? Uma profilaxia mental das crianças da escola, né? Então, você tem uma supervalorização da escola, a escolarização da população com uma esperança para construir um Brasil melhor, mas se entende que com aquele êxodo, né, da população rural para as regiões urbanas, vieram pessoas com práticas não higiênicas, deturpadas, pessoas com uma educação ruim, né, com muita crítica à sexualidade das pessoas, portadoras de problemas morais, né, entendendo que isso é algo que é passado de geração para geração e é daquela classe, né, daquele perfil de pessoas pobres, né, que não atendiam a determinados padrões. E aí era necessário que essa degeneração psíquica fosse combatida nas crianças, desde muito pequenas, e aí foi assim, na escola ela foi eleita como o agente principal para fazer essa higienização, essa higiene mental escolar. Então, o que aconteceu? O Arthur Ramos, que é essa imagem que vocês podem ver, não sei se vocês já estudaram, ele foi um médico, e aí ele trouxe várias teorias para isso. O próprio Arthur Ramos, ele já era menos radical, porque ele não usava a expressão criança anormal. A criança anormal é uma criança que não tem como ser corrigida. A criança problema é aquela que é traumatizada, que está em sofrimento, que não teve assistência, e que se for afastada da escola e cuidada por profissionais de saúde devidamente, ela pode ter restaurado as suas condições psíquicas e mentais para que ela possa estudar e aprender novamente. Então, o Arthur Ramos, a partir do saber da psicanálise também, ele vai tentar dar uma melhorada aí nesse radicalismo. Mas aí o que acontecia? Os médicos, eles davam aulas para as escolas formadoras de escolas normais, né, que formavam os professores nessa época. E aí eles davam aulas sobre desenvolvimento infantil, psicologia, né, as disciplinas aí relacionadas à criança, ao desenvolvimento da criança, à aprendizagem, né? E aí eles vão formar os professores a partir dessas teorias, né? Para entender, para que os professores fossem treinados para identificar supostas anormalidades ou problemas, enfim, sofrimento nos seus alunos e encaminhar os especialistas deles, profissionais da saúde, em suas clínicas ou nos seus serviços para serem tratados. Então, nessas escolas normais, esses professores médicos, eles davam aulas, faziam pesquisas e faziam experimentos, inclusive de estratégias didáticas para trabalhar com esses alunos anormais e tal. E aí eles fundaram uma organização, né, a Liga Brasileira, né, de Higiene Mental, nessa década de 30, aqui, a Clínica de Eufrenia, que eu coloquei um print da fundação dela, né, eles têm aí uma revista com artigos que eles publicavam, e aí aqui ela é formada, só para vocês terem, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a clínica de eufrenia ela é destinada a prevenir as doenças nervosas na infância, corrigir as reações psíquicas anormais e sublimar o caráter da juventude. Então, era que a gente chama, né, o processo de medicalização, né, que se desdobra nas escolas, que tem uma gênese nas escolas brasileiras, a partir da prática da higiene mental escolar e dessas transformações anteriores da medicina, ela entra ao nosso entender
né, como uma prática de controle da população. Então, a escola acaba funcionando e os professores são treinados, os profissionais da educação são treinados para isso, e isso é algo que a gente discute, que tem muitos profissionais da saúde fazendo isso ainda, né, vendendo, ganhando dinheiro, ensinando como identificar que os seus alunos têm alguma coisa para encaminhar para suas clínicas. Então, essa lógica, ela ainda existe, aí são muitos profissionais nem depois voltam a falar com a escola, e o interesse deles, muitas vezes, é em ter cliente, né, em ter paciente. Infelizmente, tem isso sim, né, isso é muito complicado. E essas clínicas de ofrenia, então, tinham profissionais da medicina, e uma época em que havia psicologistas, né, o surgimento, a psicologia ainda não era uma profissão reconhecida na época, mas ela estava ali em gênese, estava ali surgindo, e a psicologia tem uma história muito próxima da educação aqui no Brasil, e então o seu saber, né, ele nasce ali dessa relação com a educação. E aí, nessas explicações, nessas teorias, as pessoas que são de baixa renda, que não são brancas, né, que não são heterossexuais, né, que não trabalham em coisas avaliadas muito bem na época, que não seguem as religiões específicas aprovadas na época, elas são tomadas como loucas, ou com uma moralidade ruim, ou como vagabundas. A figura do Jeca Tatu, não sei se todos vocês reconhecem, ela representa um pouco isso, né, que essa vagabundagem do Jeca Tatu, né, era algo que era natural dele, né, e não se fazia nenhuma discussão sobre os processos de desigualdade, de não acesso, né, à escolarização, à possibilidade de trabalho e renda. Então, as desigualdades e as diferenças de comportamento, elas eram classificadas entre normais e anormais, saudáveis e não saudáveis, entre doenças, mas a causa disso estava centrada naquele sujeito, né, sem que nenhum outro fator pudesse estar interferindo nisso. Então, as condições sociohistóricas das políticas educacionais e das políticas sociais no geral, né, da estrutura do país, enfim, de todo o desenvolvimento, todo o avanço do país, elas não eram consideradas, né, e aí você centra o seu raciocínio no sujeito, né, a partir de um discurso científico que centra a causa daquele comportamento ou daquela dificuldade de adaptação, seja por rendimento, porque não aprende, ou porque não se adequa às medidas disciplinares da instituição, a partir de uma determinação biológica, né? E esse mesmo raciocínio ele é levado para o professor que não se adequa, ao professor que sofre, ao professor que cansa, ao professor que não se adapta. Então, não é só o aluno que ele sofre, né? Então, você tem numa escola o aluno vítima, o professor e a família, né? Então, todos ali vítimas desse processo, sem ninguém perceber o que é que está acontecendo em função do cotidiano, dos desafios, dos limites, das condições de trabalho que são impostas a todos, né? E aí é importante fazer uma análise crítica mesmo, e quando a gente fala análise crítica, é entender a complexidade do fenômeno, não é falar negativamente dele, mas é entender a complexidade, tendo em vistas diversos fatores e o ponto de vista histórico, né, a gênese desses fatores. Se a gente não fizer esse raciocínio, né, para isso a gente tem que sair daquele nosso microcosmo, daquela nossa escola, daquele nosso contexto, para entender questões maiores, e depois a gente volta ali para entender de uma outra forma aquele fenômeno que a gente está vivenciando, seja na nossa vida, seja na vida daquelas famílias, daqueles alunos. Se a gente não fizer isso, a gente cai nesse raciocínio, e aí a gente perde a possibilidade de intervir na nossa realidade, né, e de fazer um processo de transformação social, né. Então, as discussões da medicalização, gente, de forma introdutória, elas vão nesse processo, né, nessa linha de raciocínio que eu estou tentando construir com vocês, bem de forma inicial mesmo, né. E hoje, né, como que a gente está aí de forma mais estatística, né, o que a gente encontra? Então, a gente encontra profissionais, né, da educação, tomando tudo quanto é tipo de remédio, com vários diagnósticos de depressão, ansiedade, então toma remédio para dormir, para acordar e outro para aguentar o dia.
temos pais assim também, e temos crianças, né? Tem uma médica pediatra, o nome dela é Maria Aparecida Afonso Moisés, que ela fala, né? As nossas crianças estão sendo diagnosticadas com as doenças sobre o não aprender. E aí são as famosas, os famosos transtornos de aprendizagem relacionados à leitura, à escrita e matemática. Então, nós temos a dislexia, o próprio TDAH, aí a gente tem, né, a descalculia nessa lista também, a gente tem o transtorno opositor desafiador, tem crescido a quantidade de crianças diagnosticadas atualmente com transtorno de conduta, e eu tenho recebido muita demanda de crianças agora diagnosticadas com bipolaridade, o que é muito complicado, você dar um diagnóstico desse para crianças, e aí a gente tem já há alguns anos o crescimento vertiginoso de crianças diagnosticadas com autismo. Então, isso está muito grave também, né? Se a gente for olhar aí as estatísticas, ainda essas de leitura, comportamento e matemática, leitura, escrita, comportamento e matemática, elas ainda ocupam o topo, né? Mas a gente tem assistido aí uma mudança de configuração, enquanto os professores estão sofrendo muito e consumindo intensamente medicamentos, aí liderando o consumo de clonazepam, né, o famoso Rivotril, e remédios para ansiedade, né. Então, assim, eu tenho aqui, se der tempo, depois eu trago para vocês, mas tem muitos dados estatísticos sobre consumo de medicamentos no país, né, o lugar que o Rio Grande do Norte ocupa, Natal, os interiores, desde que esse novo governo assumiu, nós do Fórum, nós não temos tido mais acesso a consumo de medicamentos, nós sobre esses, o Rivotril, a Ritalina, a Risperidona, que são medicamentos que têm sido prescritos com muita frequência. A Ritalina, que de um ano para cá, que diminuiu. Então, a gente não tem conseguido pegar dados mais, vamos dizer, fidedignos, né? Mas a gente sabe que a gente tem dados brutos em termos de consumo de medicamentos por área. E aí, uma das áreas que mais vende, em termos de indústria farmacêutica, para vocês terem uma ideia, são os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Então, para causas neurológicas ou transtornos mentais graves. Então, a gente tem aí essa questão aí nessa época, né? Mas acho que é isso, inicialmente, né, Juliana? Estou aberta aí para dúvidas, comentários, questionamentos, críticas, certo? Sim. A professora Vânia trouxe com muita propriedade, né, essa parte introdutória sobre a medicalização da educação, fazendo até a diferenciação sobre a medicalização da educação na educação, e trouxe também um recorte sobre a medicalização da vida. E aí, quando a professora foi falando, quem é professor, eu tenho certeza que vai se identificando com alguns desses temas, né, que estão tão presentes na nossa realidade, que muitas vezes a gente não sabe nomear. A gente vive a realidade, a gente sente muitas dessas coisas, mas a gente não sabe nomear, que a gente está falando sobre a radicalização da educação. E aí, quando a professora Fana estava falando sobre o higienismo, Lailson Gabriel comentou aqui no chat, né? Ele disse que o higienismo foi base de confirmação de muitas teorias racistas no Brasil, e que é muito lamentável. Concordo, Lailson. E aí eu quero convidar colegas, né, que tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta ou algum comentário, pode ser pelo chat, pode ser também abrindo o microfone, fique à vontade para a gente participar aqui um pouco de um bate-papo. Boa noite. Solange? Isso, eu sou Solange, eu trabalho como psicopedagoga no Centrinho, aqui no Rio Grande do Norte, Natal, e trabalhei, me aposentei agora até o ano passado, até esse ano, né? Trabalhei no Guarabes, na sala multifuncional. E, assim, eu agradeço, foi muito boa a explanação da professora, e eu sinto na pele essa situação quando recebo as crianças com diagnóstico que muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente está vivenciando ali no momento.
E muitas vezes você começa a trabalhar a questão pedagógica e a criança demonstra totalmente contrário ao que está escrito sobre ela. E isso é complicado, porque até você convencer as pessoas, não é? E fazer todo porque eu não faço um diagnóstico, mas eu dou um parecer. Como psicopedagoga, como pedagoga, você tem uma ideia da questão pedagógica muito precisa, né, de uma criança, e é complicado quando a gente recebe esses diagnósticos, eles acabam atrapalhando literalmente a vida escolar da criança. E fica difícil você fazer essa inclusão, chamar isso de inclusão, quando os próprios profissionais que têm o poder de dar um diagnóstico mais preciso, acabam fazendo isso de qualquer maneira, de qualquer jeito, e a criança fica paralisada, e às vezes a gente começa a trabalhar acreditando numa situação, além de ter pais que faz questão que tenham um diagnóstico, porque isso implica na questão financeira. É toda uma situação delicada, muito delicada. Boa Eu noite. não tenho... Boa noite. Eu quero agradecer à professora Juliana pelo convite e parabenizá-la também por promover essa roda de conversa de um assunto de bastante relevância para nós, né? Sobretudo nós, educadores. E, professora Vânia, eu tenho uma pergunta. Quais seriam, assim, as ações que poderiam contribuir, assim, para esse enfrentamento do fenômeno da medicalização na educação? Professora, obrigada pela pergunta. A primeira coisa é saber do que se trata, né? É entender o que se trata, que ele existe, é reconhecer como ele está enraizado nas nossas vidas e como todos nós, mesmo sabendo dele, a gente reproduz isso, certo? A primeira coisa é ter consciência sobre ele. A outra é buscar não entrar nessa, porque nós somos muito pressionados, né? Eu, enquanto profissional da saúde, sou pressionada para trazer um diagnóstico, e se me chega já um diagnóstico, eu sou pressionada para causar um resultado, né? E os profissionais da educação também são pressionados a ter um resultado. A culpa sempre procura buscar o culpado e não entender o que está acontecendo. Então, a gente precisa agir na direção contrária, de realmente tentar entender o que está acontecendo. Mas por que essa criança não está apresentando tal comportamento? Então, existem muitas coisas por trás. Então, se uma criança ela não está aprendendo a ler e escrever, o primeiro raciocínio não é chegar, é dislexia, pronto, porque assim, isso é impressionante, professor, impressionante como os meus colegas, eu vou parar de falar de médico, falar de psicólogo, como os meus colegas raciocinam linearmente, de forma linear. Não sabe ler escrever, pronto, deixa eu ver aqui, pulou linha, comeu letra, pronto, dislexia, acabou. É como se fosse um quebra-cabeça de uma criança de 4 anos. Então, a gente tem que romper com isso, né? Isso daí, e muitas vezes a pressão, né? A família pressionando e tal, faz com que a gente, uma série de problemas, muitas coisas a gente tem que resolver. Então, a gente não entrar nessa lógica, né? E procurar entender, porque às vezes uma prática pedagógica que você realiza com um grupo de crianças e funciona, não vai realizar com outro, não vai funcionar com outro. Então, é de entender isso, não é? Agora, a gente entra em vários obstáculos, a gente pensa uma possibilidade, paradoxalmente, de forma paradoxal, vem um obstáculo. A gente não tem condição de trabalho para pensar em adaptações pedagógicas, né? Então, a gente não tem tempo, né? Então, a gente tem, e é isso, né? A gente tentando esse movimento, né? Mas a gente vai conseguindo encontrar possibilidades. Então, na equipe, geralmente, sempre tem alguém que consegue fazer alguma coisa, que conseguiu uma conquista com aquela criança. Então, será que essa conquista não pode dar uma luz com relação ao que pode ser feito com ela, né? E aí eu estou lhe dizendo que se uma criança tiver dislexia, vamos supor, se ela tiver dislexia mesmo, né? Mesmo que a dislexia, não entrei nesse método, mas é uma polêmica absurda, né? Tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não existe. Então, quando um descobre lá nos States que existe, outro descobre lá nas Europas que não existe, né? Então, é desse jeito que o negócio
acontece. O TDAH é a mesma coisa, né? O próprio fundador, o propositor inicial de TDAH diz que não existe, aí depois tem uma pesquisa gigantesca que vai dizer que existe, né? E aí, mas se você tem uma criança que não para quieta, né, o que você precisa, a gente, enquanto equipe, precisa encontrar as possibilidades para promover desenvolvimento nessa criança, e não rotulá-la, né, não focar Sim, no rótulo. um Então, rótulo. dentro da psicologia histórico-cultural, o que a gente pensa, se essa criança, ela está muito agitada, se ela não tem o controle do comportamento dela, a gente precisa compreender e ajudá-la a desenvolver esse controle. Então, é de promover desenvolvimento e não rotulação, né? Então, são as lógicas, né, que a gente tem que repensar. Né? Propor práticas pedagógicas que Isso. alcance, né, a criança. Isso. E não só ficar esvaziado, porque é isso que acontece, sim, né? Esvazia, sim. a gente se esvazia. Esvazia. Muito obrigada, professora. Nada. Obrigada, Ana, Solange. A gente tem aqui também no chat Luciana Mello, que comenta, né, que achou bem interessante a fala da professora Vânia e da professora Solange, né, que realmente vivenciamos muitos diagnósticos incompatíveis dentro das salas de aula e acaba prejudicando o trabalho do professor. Em contrapartida, temos também muitos alunos que precisariam de diagnóstico e não conseguem acesso a eles. E aí a gente vê que isso que Luciana traz é muito comum, né? E que Solange também traz, os diagnósticos que na nossa prática pedagógica a gente vai vendo que não são compatíveis, né, com o que estão ali, e outros jovens, crianças, que se observa que talvez precisassem de um acompanhamento também de um outro profissional, e que se vai haver necessidade de diagnóstico ou não, se saberia nesse processo, que muitas vezes não tem nem acesso, né, ao sistema de saúde, que a gente também tem essas questões. E aí, Maiara, ela traz um questionamento, Maiara Barreto. Qual o nosso papel enquanto professores nesse processo? Uma vez, mamãe me disse que recebeu receita, acho que era de Ritalina, em poucos encontros com o psiquiatra. Ela muito esperançosa que talvez tivesse achado uma saída. Eu, como professora, fiquei com medo de intervir, mas conversei com ela, mesmo com medo, que achava complicado receber um laudo com medicação em tão pouco tempo. E aí, professora Vânia, Mayara pergunta qual é o nosso papel nesse processo. Maiara, que bom que você colocou para essa mãe o seu olhar dessa criança de forma integral, né? Que você trouxe um outro olhar. Muitas vezes a família não sabe como lidar com o filho, né? E quando o filho recebe um diagnóstico de uma doença de origem neurológica, isso alivia a culpa. Não é nem de aliviar a responsabilidade, isso alivia a culpa. Né? Não fui eu que não eduquei direito, não fui eu que errei como mãe ou como pai, né? Meu filho é doente, ele nasceu assim. Então, isso alivia, né? Muito o sofrimento da família, né? Então, há aquelas famílias que não é nem essa a questão, mas de que não sabe o que está acontecendo com seu filho, não sabe, já é um privilégio conseguir um psiquiatra, vai questionar o saber de um médico, né? Psiquiatra, não sabe nem a diferença entre médico, psiquiatra, neurologista, clínico geral, pediatra, não sabe, nem difere que psicólogo, não consegue, por conta da humildade, do nível de escolaridade, e aí a gente precisa explicar tudo isso, né? Mas eu acho que nesse sentido, o seu papel, Mayara, é tratar essa criança da forma como você a vê, e não o laudo que ela recebeu. Realizar seu planejamento com ela, sua prática pedagógica com ela, considerando ela de forma integral, que você percebe de pontos que você pode intervir e das potencialidades dela. E se você perceber que ela está com um comportamento estranho, né, que pode ser efeito do medicamento, que é de toxicidade do medicamento, efeito colateral, como apatia, sonolência extrema, enxaqueca, falta de ar, distúrbios gastrointestinais, você pode orientar essa mãe a procurar uma reavaliação, nem que seja pela dosagem, né? Mas dentro da própria categoria médica está pegando mal prescrever Ritalina, eles estão prescrevendo agora risperidona, e o que sinceramente me preocupa muito, porque risperidona é um antipsicótico, e aí você pega e dá um remédio muito mais forte para uma criança,
porque ela não para quieta, né? Então, isso é bem, bem complicado, né? Mas acho que enquanto profissional da educação, você está agindo o que você pode, está agindo dentro das suas possibilidades mesmo, né? E aí a gente sente, acho que o que você está trazendo é um sentimento de impotência, né, Mayara? É isso, um sentimento de impotência mesmo. E mesmo a gente da psicologia, a gente fazendo, já aconteceu, da gente fazer relatório, emitir um laudo dizendo que essa criança não tinha isso, fazendo um laudo um relatório de 10, 15 páginas, fundamentando tudo, depois de um ano acompanhando essa criança, né, realizando várias intervenções, a escola, não, essa criança não, é uma criança, ela está muito saudável, a gente achava que ela tinha transtorno, ela não tem, né, era uma questão, precisava de uma intervenção, a gente precisou mudar as práticas pedagógicas, ela teve o apoio psicológico, a família mudou. Mesmo a gente fazendo isso, a família não quer acreditar que o seu filho não tem uma doença, né, de origem neurológica. E aí é o que Ivan Illich fala, que Foucault fala, que o rótulo ele vira um papel social. Então, eu não sou mais a Vânia, eu sou a depressão. Vânia, depressão, meu sobrenome. Então, o meu processo de identificação, a minha constituição, né, subjetiva, enfim, ela fica muito relacionada a isso, a esse papel social. Na hora que eu não sou mais essa doença, que meu filho não é mais, como é que fica? É um lugar estranho, né? Então, é bem difícil. Não é simples o enfrentamento, não, mas é possível encontrar e encontrando essas possibilidades, sim. Não sei se eu respondi, Mayara. Tem uma situação, professora, que o que é que acontece? Já aconteceu de eu fazer um parecer, tinha que mandar para a escola das crianças, que eu atendo eles no centrinho, e eu mandei para os médicos que deram o diagnóstico. Por quê? Pelo menos ele ter uma ideia de como o que eles avaliaram, como eles avaliaram a criança. Eu fiz isso, e alguns teve um retorno bem interessante, deu para conversar, eu liguei para eles, a gente fez um trabalho, mas outros realmente para nessa situação, tem pais que não quer admitir, acha que o errado somos nós, né, na escola, né, que se o médico deu o diagnóstico, se o médico deu, eles acreditam no que o médico está falando. Então, tem isso também. A gente, na escola, em outras situações, a gente passa situações bem delicadas em relação a isso. Isso entra aí, professora Solange, em relações de poder, sabe? O que os autores colocam, né? O poder médico, né? O alcance que ele tem. Então, o médico, ele avaliou por 15 minutos, a senhora está lá um ano fazendo trabalho incessante com aquela criança, mas vale mais aqueles 15 minutos pelo status, né? Pelo lugar social que ele ocupa, que foi construído historicamente, né? Então, sim, é bem difícil isso. Quantas vezes eu me deparei com uma situação como a sua, né? Mas é bem complicado, bem difícil mesmo. Mas, assim, não é a gente tem que continuar, né? Fazer o nosso trabalho e ir promovendo as intervenções, né? Promover a nossa conscientização. Né? Sim, eu, pelo menos, fico com a minha consciência livre, né? E eu tenho a ideia que estou fazendo correto. É aí que onde eu me apego a essas situações, essas iniciativas que, às vezes, eu fico preocupada com, por exemplo, essa criança está passando por mim. A vida dela continua e ela vai enfrentar sempre essas situações delicadas. É isso que me preocupa, na realidade. E aí, tem vários comentários aqui no chat relacionados a essa questão, né, também do poder médico. Mayara diz que os médicos, eles não solicitam parecer dos professores, e se o professor faz, mesmo sem solicitar, não tem o mesmo peso do médico. E Maria Sandra diz que já pediu retorno dos médicos para a escola, mas só de um profissional. Maria Sandra também agradece a palestra, diz que foi maravilhosa e esclarecedora, que sabemos que tem crianças que os laudos não condizem com sua realidade. Temos também o fato de muitas famílias não conseguirem realizar avaliações para se chegar a um diagnóstico real.
Lidiane parabeniza a iniciativa, diz que a discussão é bastante relevante. Ana Gomes diz que o filho dela, após 3 consultas com o psiquiatra, foi prescrito risperidona, mas ela e o esposo retiraram e foram em busca de terapias alternativas para ele poder aprender a ler. E Laílson diz que tem uma pergunta a fazer. Laílson, você quer abrir seu microfone para falar? Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me escutar bem? A minha internet está um pouco ruim. Pronto, obrigado. E primeiramente eu gostaria de agradecer a Juliana que fez o convite. Eu senti assim muito lisonjeado de poder participar aqui hoje dessa discussão. É extremamente rico. Eu não sou formado ainda, eu sou um estudante de pedagogia, estou no 5º período. E esse espaço, assim, nossa, eu queria espalhar a discussão de hoje assim para todo mundo do curso e para todo mundo de qualquer canto, porque eu vou falar de um lugar que é universitária da UFRN, no polo da biomédica. Então, eu moro numa casa onde tem 7 estudantes de medicina. E a gente já teve muitas discussões a respeito sobre a medicalização. Inclusive, quando eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, finalmente vou ter um espaço a mais para aprender sobre isso, porque eu também, assim, mesmo não me aprofundando muito nisso, eu sou bastante contra a medicalização dos indivíduos, né? E quando a professora trouxe aqui que isso é realmente que isso é já um projeto social, né? Não é nada por acaso, isso é muito interessante, o quanto a gente percebe o nosso local social, a nossa condição social enquanto indivíduo. E ouvindo a fala dos colegas e de outros eventos, eu vejo que é muito recorrente esse embate, né, entre a educação especial e a medicina, o que não deveria ser, né? Elas deveriam andar juntas, mas não andam juntas por causa da construção que o professor tem na sociedade. É realmente muito triste. E aí, eu acredito que alguns relatos aqui no chat disseram que tiveram retorno, né, fizeram contato com alguns profissionais e tiveram retorno, e a gente vê que o trabalho ele consegue ter um avanço, né, se as partes elas colaborarem umas com as outras. E aí eu fico muito na dúvida, porque o professor ele tem uma liberdade para se trabalhar, né? Ele tem uma autonomia para se organizar enquanto profissional e decidir o que é que ele vai fazer. Só que a gente também tem que levar em consideração que o professor ele não pode atuar, ele não pode ter uma prática contínua sem o apoio da gestão e de quem está envolvido, né, na secretaria, que são instâncias maiores do que o professor enquanto organização. E aí eu queria muito que vocês assim falassem um pouco, que a professora, que a Juliana falasse, sobre qual a posição que a secretaria, porque é tudo um trabalho articulado, né? Quando a gente fala de educação especial, que é a secretaria, que é a coordenação, tem que ter com o professor e com os pais em relação a essa questão de medicalização, porque a gente sabe, quando se trabalha com um aluno que tem alguma necessidade específica, a gente já tem todo um projeto, e quando se entrega um laudo no começo, no meio do processo, aí acaba por dificultar, né? E eu queria saber como, assim, que vocês falassem sobre isso. Laís, primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito emocionada com o seu depoimento, né? Porque eu fiz o convite a todos que participam do grupo de estudos de Vygotsky, e você era um dos que estavam lá. Obrigada por estar aqui conosco. Depois dizer que hoje o meu lugar de fala também é lá da Secretaria da Educação do Estado,
da Educação e da Cultura, porque eu estou lá como técnica. Então, também tenho hoje esse espaço lá. Mas que a recomendação é que se veja o sujeito, né, o estudante, de modo integral, e que não se deixe o saber médico sobrepor ao saber pedagógico, porque na escola a nossa preocupação maior deve ser com o ensino e aprendizagem dos estudantes e com o sucesso pedagógico de todos os estudantes, também os estudantes com necessidades educacionais especiais, né? É por isso que a gente vem lutando e compondo uma rede de apoio para que esses estudantes eles sejam cada vez mais assistidos em suas necessidades para poderem avançar. Inclusive, hoje aqui, a gente também tem alguns professores de educação especial da rede, eu consegui identificar o professor, a professora Solange, que é do Centrinho, os profissionais em outras funções, em outras escolas, mas que o que a gente quer é que esse sujeito ele seja visto de forma integral e não rotulado por um laudo, né? Mas que ele tenha o apoio que necessita para que avance em seu processo de ensino e aprendizagem, né? Porque é isso que a escola ela precisa, de fato, talvez compreender cada dia mais, que todos os sujeitos eles precisam avançar pedagogicamente. A gente tem várias questões que permeiam a escola, a gente sabe disso, professor, eu sei disso, mas que a gente precisa fazer com que os nossos estudantes eles aprendam, né? Esse é o principal objetivo, função social da escola. A professora... Posso colocar aqui, Juliana, uma observação? Pode. Bem rápido. Isso, assim, as possibilidades de enfrentamento, né, a medicalização da educação, é o fortalecimento da educação. É o fortalecimento e a valorização da educação. E, com certeza, não é focar no professor, como a Adriane colocou aqui, é em toda a rede, né, todo o processo, todo o fenômeno educacional. E também sair um pouco da educação, porque existem questões ligadas a trabalho, moradia e renda, acesso à saúde, né, que interferem, que atravessam a educação, e não só pensar a educação, né? Existe algumas pesquisas, só dar uma deixa para vocês, de que dentro desse processo de laudeamento, que existe, há uma parceria ruim, vamos dizer assim, negativa, entre saúde, educação e assistência, porque alguns laudos, né, dentro de algumas condições, permitem que a família receba benefício de prestação continuada, ou algum outro tipo de auxílio. E aí, em muitas famílias, isso é a única fonte de renda. Então, tem uma aluna egressa de doutorado do programa de doutorado da UFRN, de psicologia UFRN, que ela fez essa pesquisa na Paraíba, e ela identificou um crescimento de 80% de crianças diagnosticadas com deficiência intelectual. E quando ela foi ver, o BPC era a única fonte de renda daquelas famílias, né? Então, lá a questão é, para enfrentar a medicalização lá, você tinha que gerar um processo de profissionalização, geração de trabalho e remexer na economia da região. Então, nem sempre está ligado à questão pedagógica, né? Ou familiar, ou enfim, né? Ou do médico que tem esse raciocínio, da medicina que tem esse raciocínio, mas tem outros elementos que precisam ser considerados, né? Verdade, é um processo bem mais amplo, né? E aí a professora Adriane Sense, como a professora Vânia colocou, disse que é importante que essa discussão da medicalização não seja responsabilidade apenas do professor. Secretarias de gestão precisam também estar atentas. E aí eu pergunto se os colegas ainda têm alguma colocação a fazer. Eu acho que nós conseguimos vencer várias questões dentro do tempo, né, que a gente se propôs, não ficando muito cansativo. Quero agradecer a todos os que estão presentes e a todas presentes também. E pergunto se mais alguém quer fazer alguma colocação, né? Se quer se colocar. Eu gostaria, Juliana.
Boa noite a todos e a todas. Quero te parabenizar por essa iniciativa, né, de começar a promover essa discussão. Quando Vânia fala do tempo que tem de militância no Fórum Nacional de Medicalização, a gente vê que aqui no Brasil não é de hoje que um grupo de profissionais de várias áreas, né, da psicologia, da educação, da saúde, da fonoaudiologia, de várias áreas vem mostrando preocupação com essa temática, e você, nessa entrada no mestrado, começa a se debruçar sobre essa temática, e é interessante que num momento como esse, numa roda de conversa, quando você ainda está começando os seus estudos, você observa o interesse pela discussão da temática, o interesse expresso na fala dos colegas, trazendo as questões que os faz se sentir implicados, que os faz se sentir em dúvida, que os faz se sentir em alguns momentos impotentes de como lidar com esse fenômeno, e ao mesmo tempo você escuta um depoimento como esse de Laison, de como é importante continuar essa discussão, como é importante ampliar essa discussão para outros profissionais da educação, profissionais de outras áreas, mas como aqui o nosso feijão com arroz é a educação, é assim, como é importante ampliar essa discussão para que a gente possa juntos encontrar saídas, e saídas que viabilizem principalmente uma aprendizagem de qualidade para todos os alunos, que a gente tenha um aporte teórico que consiga dar conta dessas questões, ou que pelo menos consiga dar encaminhamento a essas questões, e a gente sabe que conseguindo isso, todos vão sair ganhando. Não é somente a família e a criança que sai ganhando, mas nós, como profissionais, também saímos ganhando, porque a gente desenvolve outras possibilidades de intervenção. Entre medicar uma criança para ela ficar quieta na aula, e eu buscar alternativas de ensiná-la, mesmo com a inquietação que ela tem, eu acho que se a gente aposta nas estratégias pedagógicas, nos referenciais pedagógicos que podem nos ajudar nisso aí sim a gente sai ganhando, e a criança também, e a gente entra num movimento de resistência a essa indústria farmacêutica que vem produzindo tanta desgraceira em cima das pessoas, de todas as pessoas, não somente das crianças. Então, mais uma vez, Juliana, parabéns pelo seu tema de estudo e pela sua iniciativa. E, Vânia, querida, você já é cadeira cativa nos nossos fóruns para discutir essa temática, cada vez mais entusiasmada, cada vez mais aprofundada e cada vez mais com conhecimento de causa. É muito bom lhe ouvir, é muito bom aprender das suas experiências, a tranquilidade com que você fala sobre esse assunto, mostra bastante familiaridade. Muito obrigada, viu? Obrigada, Pri, obrigada, Juliana, mais uma vez, e a todos pela oportunidade, por estar aqui com vocês, para conversar desse assunto que eu gosto tanto, que me mobiliza nas entranhas. Então, obrigada a todos pelo momento, e eu acho que a gente pode ir encerrando hoje por aqui, e quem sabe, né, dessa discussão e desse espaço de hoje, ele não venha a trazer novos frutos e novos momentos em um grupo tão diversificado como é o que a gente está aqui hoje, de estudantes, professores, profissionais de outras áreas, né? E é isso, né? Eu quero agradecer mais uma vez, e hoje vou dormir muito contente, porque pude partilhar com vocês esse momento, um momento inicial, na verdade, né, da minha pesquisa, do meu estudo. E, mais uma vez, professora Vânia, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. E a todos os professores que tiraram tempo para discutir essa temática, para estudar, para se inspirar e para se fazer presente. Acho que é isso.
Vou interromper aqui a gravação, tá, Juliana? Tá bom, você pode interromper.